Ele era o arquimago mais forte de todos os tempos, o mais forte da humanidade. Entretanto, um certo dia, ele desafiou os seres errados, ou seja, um deus. E por causa desse mínimo erro, ele foi selado por 4.000 anos. Porém, por ironia do destino, ele recebeu uma segunda chance e agora ele vai atrás de vingança. E antes de começar o vídeo, eu tenho uma má notícia pra você já, rapaziada. Infelizmente, a placa de vídeo deu problema, boy. Ou seja, estou aí fazendo tudo pelo celular, rapaziada. E é por esse motivo que o canal tá meio paradão desse jeito aí, né? Então, caso você aí, pessoinha do outro lado, queira ajudar você no fim aqui, irei deixar um link de Live Pix aí nos comentários fixados. Porém, caso você não consiga ajudar dessa forma, só o seu like e a sua inscrição já ajuda, meu nome. Enfim, né? Bora parar de enrolação e vamos dar ali, carai. Há mais ou menos 4.000 anos atrás, tinha um mago destruindo os monstros, filho. Os monstros não conseguiam entender quem é esse humano. O mago pergunta se eles nunca ouviram falar dele. Ele é o apóstolo da justiça, o homem que luta contra todas as ordens do mal que ameaçam este mundo. Lucas Trauman é o seu nome. O mago mais forte de toda a humanidade. Claramente os monstros ficam com ódio dele, né? Perguntando como ele ousa se opor a eles. Porém, o Lucas fala que eles têm um pensamento banal. Uma pessoa como ele só quer ajudar o mundo após conquistar tudo o que desejou. Pense nisso com um trabalho voluntário. Claramente os monstros ficam boladão com ele, né, filho? Você acha mesmo que um mero humano como você conseguiria nos derrotar? E com apenas um levantar de braços, ele faz um círculo mágico gigante no céu. E bum! Ele explode todos os monstros com apenas um ataque. De acordo com Lucas, humanos nunca fraquejam. Entretanto, enquanto Lucas estava ali se vangloriando, uma voz de fundo fala que o seu orgulho trará sua ruína. E quando ele vai olhar, tem um olho gigante observando, filho. E ele fica meio curioso, né? Diabo, isso. Esse ser misterioso fala que eles são a lei. Eles são a existência que controla o caos. Esse é Demigod. Vocês, humanos, nos louvam como Deus. Porém, o Lucas fala que ele nunca louvou eles a vida inteira. Suas ações perturbadoras, a lei e ordem deste universo. Garoto, não podemos mais ignorar o seu comportamento. Porém, o Lucas fica boladão, né? Ordem, leis. Não me faça rir. O mundo não estaria desse jeito caso uma coisa dessa existisse. É mesmo, é? Você ultrapassou os limites da humanidade. Ainda assim, humanos são apenas humanos. E com apenas o levantar de braços, ele usa uma habilidade de mãos e prende o Lucas, o incapacitando de usar qualquer habilidade. Garoto, você cometeu um pecado. Você fez algo impossível para humanos. Isso é algo inadmissível. Você poderá refletir suas ações na escuridão do poço de Apollyon. Incerteza, dúvida e hesitação. No fim, você irá duvidar da sua própria existência. Uma vez no vazio, você abraçará o sofrimento eterno. O que você fará se arrepender de ter nascido? Essa é a punição que o espera para humanos que desafiaram Deus. E desse jeito, ele foi selado por 4.000 anos, filho. Mas enquanto isso, nos dias atuais, tem humanos de cabelo branco apanhando pra uns valentões. Um deles fala que é uma pena que o terceiro filho da nobre família Blake tem os bolsos vazios. O Ruivinho ali pergunta pra ele o que o terceiro filho de uma família dessas pode fazer. Você é um lixo comparado com seus irmãos talentosos. Ó, véi, é sempre assim, né? Valentão, mano apanhando, fica forte e no fim come botico de todo mundo. Mas ele fala que gosta disso nele? Isso não é ideia não, boy. O Riven pergunta que mesmo sendo conhecido por ser um lixo da família Blake, ou ser a pessoa mais estúpida da história da academia, ele pergunta pro garoto se ele não quer ir de base. Se eu fosse você, eu já teria ido de base há muito tempo. Olha que filho da puta. Então ele começa a espancar o garoto de todas as formas possíveis e impossíveis. Então o Riven joga o garoto pro balofo. E bum, ele dá uma canelada na barriga do moleque, velho. Porra, filho, que vontade de entrar e espancar esse maluco na porrada. Não? Não. E claro que no fim, ele pede por favor que eles parem com isso. Mas infelizmente, você já sabe como é que Valentão é, né, rapaziada? Ele pisa na cara do moleque e fala que amanhã à tarde terá a prática de magia. Ou seja, o moleque tomou no botico, né? E claro que o duelo dele vai ser com esse feioso aí, né? O Ruivinho. Mas ele fala pro garoto não se preocupar, que ele vai pegar leve. Porra, filho, vai pegar leve? E o pegar leve dele foi isso aqui de hoje? Nossa senhora, esse moleque tá morto, né? Viu só? Começou um cara legal. Ainda assim, amanhã será um dia inesquecível para você. E depois de espancar muito o garoto, eles dão no pé. E obviamente, o garoto fica frustrado, pois por que ele é tão fraco assim? Eu quero me tornar mais forte. Enquanto isso, no espaço de Apollyon, por algum motivo, o nosso prota ouviu esse chamado do garoto, dizendo que quer se tornar mais forte. E ele fica meio curioso, né? Olhando pros lados, pois ele ouviu algo. Ele fica achando que ele tá tendo alucinações, pois ele tá ali há tanto tempo. Provavelmente deve ser uma alucinação. Pra falar a verdade, ele nem sabe quanto tempo se passou desde que ele foi selado, boy. Então essa que é a punição de Deus. Ele nunca imaginaria que ele estaria em desespero. Porém,
enquanto ele tava perdido em seus pensamentos, ele escuta aquela voz de novo, dizendo que quer se tornar mais forte. Ele já tá ali há tanto tempo que ele fica achando que essa voz é da sua própria consciência. E depois de passar vários e vários anos, ele percebeu uma coisa. Ele não sabia que ele era um humano tão fraco e insignificante. Mas enquanto isso, o Frey, que é o humano que tava apanhando lá, né, tava tendo uma conversa séria com seu pai. O pai dele fala pra ele desaparecer da sua vida. Que isso, véi, pegou pesado. Além disso, não quero sujar o nome da nossa família. Obviamente que o Frey fica desolado, pois, além de apanhar pra todo mundo, nem o seu próprio pai o aceita. Então, Frey pergunta pro seu pai se é um pecado tão grande ser fraco. Já chega. Isso não é uma pergunta que eu tenho direito de responder. Não irei aceitar nada que suje o nome da família Blake. Então ele chama pelo Frey e diz que não deve mais reconhecer a sua existência. Nem você deve conhecer a minha. E claro que depois dessas palavras do seu pai, ele cai em lágrimas. Se é que dá pra chamar isso de pai, né? Mas enfim, né? Um tempo depois, na casa do Frey, claramente depois de passar por tudo isso, ele tava com um remédio em suas mãos, pensando em ir de base. Porém, ele tá se tremendo todo, pois ele não achava que ir de base seria tão assustador assim. E enquanto isso, nosso pratinho tá catal da incerteza, dúvida e hesitação. Porém, é daí que ele percebe essas palavras que ele acabou de falar, não é a mesma do Demigod. No fim, você duvidará da sua própria existência. E por incrível que pareça, foi exatamente isso que aconteceu, né? E depois de lembrar disso aí, ele fica boladão, fi, dizendo que Deus não existe. E essas ordens, leis, eles perguntam por que dele aprovar um mundo tão irracional desse jeito. Parece que finalmente ele entendeu. Ele entendeu porque esse mundo é tão maligno. E ele sabe exatamente quem o deixou nesse estado. E é exatamente por isso que ele não pode desistir. Demigod! Se você consegue experimentar tal vida, terei prazer em suportar esse inferno. Opa! Eu não acredito que você ainda não deixou o like e se inscreveu no canal. Tô de olho, hein? Já aproveita que tá aqui e vire membro do canal. Caso você aí, pessoinha do outro lado da tela, se torne um membro, você terá os vídeos um dia antes de sair para todo mundo. E também um chat e cal privados lá no nosso Discord. Qual foi, meu nobre? Vai ficar de fora de tudo isso? Vira membro logo, pô. Mas enquanto isso, o Frey tomou os remédios e tá cuspindo o ketchup. Entretanto, por um motivo, nosso prota consegue sentir as emoções do Frey. E claro que ele fica meio curioso, pois o que é isso? Ele consegue sentir tudo que o Frey tá sentindo. Ele diz que morrer será a melhor escolha. Claro que isso deixa nosso prota mais curioso ainda. Quem é você? Enquanto isso, o Frey fala que não tem ressentimentos por ninguém. Um pássaro que nasceu sem asas é destinado a morrer. Ou seja, os mais aptos sobrevivem. E claro que a curiosidade continua na mente do nosso prota. Quem é esse garoto? Tudo é minha culpa. É minha culpa não nascer com asas. É minha culpa por não ser capaz de se tornar mais forte. Enquanto ele cai no chão pra ir em direção a outro mundo, ele se pergunta se é realmente verdade. Por que ele passou por tudo isso? Ele começa a ter várias memórias de tudo o que aconteceu com ele, desde bullying, ressentimentos, etc. E simplesmente do nada, nosso prata começa a ser solto. E obviamente nosso prata não sabe o que tá acontecendo, pois no momento em que aquele garoto entrou na sua mente, ele sentiu como se os raios solares estivessem sobre ele. Quem é você? Criança. E como suas últimas palavras, ele diz que, se de alguma forma ele renascer, ele gostaria de andar pela terra sobre 2 pés e voar até o ponto mais alto deste mundo, para que ele consiga olhar o mundo inteiro em uma única visão, com as maiores e mais fortes asas. E do nada o Frey acorda no quarto dele de novo. Porém, não é exatamente o Frey. Quem acordou no corpo do moleque foi o nosso prota, Fidari. E claro que ele ficou com nostalgia, pois ele finalmente voltou depois de 4.000 anos, vi. Frey Blake era a pessoa mais fraca da Terra, e ele é Lucas Trauma, o mago mais forte deste mundo. A partir de hoje, garoto, eu sou você e você sou eu. Já que você me deu liberdade, eu te darei asas. Demigod, aquele soldado como Deus. Só espere não demorará muito, eu vou ter a minha vingança. Um tempo depois, nosso protinha tá mandando aquele treino insano, né? Até porque nosso protinha não consegue usar todo o seu poder no corpo do garoto, né? Primeiro ele precisa reunir a energia que falta e melhorar a base para poder reunir mana. Ele precisa recuperar toda a sua força adiante para lutar contra o Demigod. Ah, fala a verdade, ele precisa ficar ainda mais forte. Porém, é melhor não se precipitar tanto, né? Até porque essa foi a chance que ele recebeu após 4.000 anos. Livre-se dos impulsos e domine a sua raiva. Por hora, ele só precisa fazer o que tiver no seu alcance, né? E depois dele ficar a noite inteira, reunindo mana, ele finalmente chegou ao 5º grau. Porém, do nada ele começa a cuspir ketchup. Pelo que parece, ele vai ter que se livrar de todas as impurezas no corpo do garoto. Então ele começa a liberar todo o seu poder pra mandar essas impurezas pra pum. Mas enquanto isso na escola, o Ruivinho e o Balofo, que se chama Jack, o Balofo tá perguntando pro Ruivinho se ele tá animado pra acabar com o Frey. Eles vão retomar no botico. O gordinho continua falando pra ele ser gentil e não machucar tanto o corpinho fraco dele. Mano, tu é gay? Eu falei, não, tu que é gay, tu que deixa? O Balofo fala pro Ruivinho que ele viu o Frey ontem fugindo com vários soníferos. O Ruivinho pergunta pro Balofo se ele acha mesmo que aquele idiota teria coragem de fazer isso. E como eles estão discordando um do outro, né, eles resolvem fazer uma aposta pra ver se nosso protinha foi de base. Quer dizer, nosso protinha não, né, o Frey, velho. Porra, velho, na moral,
mano, quero ver muito esses dois tomando do botico, velho. Quer dizer, lá ele, né? Voltando pro nosso prota, o maluco cuspiu sangue por toda a parte, fi. Mas no fim ele conseguiu liberar todas as impurezas do seu corpo. Porém, isso é uma coisa que deixa o nosso protinho impressionado, pois... como raios toda essa impureza estava no corpo desse garoto, velho? Realmente, né? Parece que no fim, esse garoto passou por muitas dificuldades. Um tempo depois na cantina, nosso prota tá batendo aquele rango insano, né? O menino tá comendo até não querer mais, né? Até porque o cara ficou preso 4.000 anos, né? Dá pra entender, né? Enfim, né? Depois de bater um ranco do brabo, nosso protinho tava meio irritado, né? Pois... por que ele tem que ir pra escola com esse bando de pirralhos? Até porque o cara tem 4.000 anos já, né? Idoso já, né? Mas enfim, né, fi? Ele não tem escolha, pois... não dá pra compensar esses 4.000 anos de mudança apenas com o conhecimento do garoto, né? Ele precisa aprender como o mundo funciona atualmente. Caso contrário, ele não vai conseguir derrotar aquele ser. Mas enfim, né? Nada vai adiantar se ele ficar se apressando, né? E depois de ficar um tempo ali admirando a porta, ele finalmente anda pra dentro, né? E assim que o nosso protinho entra, o Ruivinho fica feliz, pois... ele ganhou a aposta, caralho. Enquanto nosso protinho tava andando, o Ruivinho tenta colocar o pé na frente dele, pra ele cair do chão. E vocês acham mesmo que o nosso protinho ia cair num truque desse, rapaziada? Tá de sacanagem, né? É claro que ele percebe e para bem na hora, né? Você finalmente chegou, colega. Porém, enquanto o Lucas tava ali encarando o Ruivinho... pera, velho, eu chamo ele de Lucas ou de Free? Ah, sei lá, velho, vou chamar de Lucas, né? O Balupo chega ali colocando a mão na cabeça dele, perguntando se ele tem 10 tickets de merenda pra emprestar pra ele. Aí ele continua falando que ele perdeu 10 tickets por causa do nosso prota e blá 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 blá. Oxi, a escala é você? Nosso prota fica meio curioso, né? Será que é um amigo? Porém, do nada, o corpo do nosso prota começa a tremer. Foi daí que ele percebeu que eles não são amigos. E como o nosso prota não tá respondendo o Balofo, né? Ele ficou boladão com o nosso prota, fi. E na tentativa de fazer o nosso prota responder sua pergunta, ele tenta dar um tapão no nosso prota. Porém, quando ele foi olhar, nosso prota já tava atrás dele, fi. O Ruivinho e os outros estudantes ficam curiosos, pois o Frei não tava na frente do gordão. Gordão, baleia. E foi daí que o nosso protinha percebeu. Não foram eles que te fizeram desistir de viver, garoto. Irritado com o olhar do nosso prota, o gordão vai passando dele no fundo todo. Entretanto, na fração de segundos, nosso prota tira seu braço de dentro do bolso e bum! Acerta o gordão em cheio, fi. E morreu. E claro que depois de ver isso aí, todo mundo fica sem entender nada, pois como ele salvando do nada. E foi daí que o nosso protinho percebeu que fez merda, né? Um idoso bateu no pirralho. E depois de macetar o Balofo, nosso protinho tava indo em direção a ele. O Ruivinho fica indignado com o nosso prota, pois impossível que um fracote que nem um Frei tenha derrotado o Jack. E não foi só o Ruivinho que ficou impressionado não, fi. Tem uma Ruivinha aqui também que, ó, o zóio dela chegou até a brilhar quando o nosso prota bateu no gordão. Mas antes que desse mais merda ali, né? O professor Dio, nem fudendo com o nome do cara é Dio, velho. Ele chega pra parar a confusão, porém, quando ele chega perto do gordão, ele fica meio amedrontado, pois como raios tem traço de mana no corpo dele? Até porque não deveria haver ninguém tão talentoso mesmo entre os professores. Mas o professor que deve ser um bosta então, né? Um tempo depois, o professor calvo, e tarado também, né? Porque essa porra ficou olhando pra todas as meninas na sala de aula. Tarado mesmo, né? Além de ser tarado, é calvo. Olha essa combinação perfeita, velho. O professor calvo fica meio curioso, pois é muito raro ver o nosso prota na sala de aula. Desde quando você gosta de assistir as aulas, garoto? Porque, de acordo com o professor calvo, o nosso protinha me via matando aula. Porém, nosso protinha manda o Miguel, né? Falando pra desculpar ele, que ele é uma pessoa muito ocupada e blá 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 blá. Mente que dói isso aí, né? E isso aí deixa o professor calvo boladão, né? Porque, menino de fundo, ele falando que isso é mentira, porque ele só mata aula porque ele sofre bullying sempre. E vocês acham isso aí maneiro, né? Suas filhas da porra, o professor Balou fica indignado, pois você está me dizendo que é algo mais importante do que a minha aula, garoto? É claro que sim, filho. Tô no ápice da minha juventude. Isso aí deixa o professor Balou mais indignado ainda. A calvície dele, ó, tá ficando vermelha. Se não conseguir responder nenhuma pergunta, você terá que arcar com as consequências de ter me desafiado. Primeira pergunta: diga os 3 itens usados pelo rei guerreiro mágico Caçadinho. E depois de ouvir esse nome, nossa, vai até ficar meio curioso. Você disse Caçadinho? E senta o botico que lá vem história, rapaziada. Há mais ou menos 4.000 anos atrás, um cara ruivo e bombado tava em uma montanha em mais um dia de treinamento. Ele prepara sua pose de batalha e bum! Com apenas um ataque, ele destrói a montanha inteira, fi. Enquanto isso, uma pessoa de fundo fala pra ele relaxar um pouco, pois senão não vai sobrar nenhuma montanha, né, ô caralho? Há quanto tempo, Caçadinho? Um tempo depois, nosso protinho tava indignado com o Caçadinho, pois ele continua treinando mesmo depois de um amigo visitar ele depois de muito tempo. Cala a boca, fi. Eu fiz um chá, bebe essa porra logo. Me mama, fi. Você fica aí treinando o tempo todo, não planeja se casar? Porém, o Caçadinho responde a pergunta dele com outra pergunta. Você também não consegue entender o coração de uma mulher, né, ô seu otário? Cala tua boca, fi. Não tem nada de errado comigo. Eu sou lindo. Mas o Caçadinho fala que amar uma mulher tem um poder sinistro de abalar as estruturas de alguém. Um homem de mente fraca está fardado a sucumbir diante da tentação. Sabe as palavras? Agora sai de perto de mim, sai. De acordo com o Caçadinho, guerreiros devem ser firmes como rocha em frente às mulheres. Ele pergunta pro nosso prota se seus maus não pensam assim. O Caçadinho dá uma olhadinha pra ele, nosso protinho dá uma olhadinha pra ele. E a resposta do nosso prota é bem simples. Tá ficando maluco, filho? Eu namoraria uma pedra se ela fosse bonita bastante. Beba essa porra, deixa logo.
logo, seu maluco. Voltando pro presente, nosso protinha caiu na gargalhada, velho. O professor Calvo fica meio bugado, né? Que esse moleque tá rindo, velho? Tô com cara de palhaço. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Porém, antes nosso prota tentar responder a pergunta, uma mina de fundo pede desculpa por interferir, o professor Kevin. O nome do Calvo é Kevin? Vou continuar chamando de Calvo, né? Ela fala que essa pergunta é totalmente impertinente. Essa é a Isabelle. Nosso prota fica meio curioso, né? Quem que é ela? Apesar de ser linda, ela fala como um soldado. O professor Calvo fica meio irritado com ela, né? Mas ela continua falando que o caçadinho era um guerreiro e apenas usava a mana para auxiliar o seu treino. Ou seja, eles não podem chamar ele de mago, boy. Então, o professor Calvo, balofo, feioso, uma junção de tudo, velho. Vai até ela, diz que caçadinho não era um mago. Aluna Isabelle, você está tentando ofender todos aqueles que seguem o caminho de um guerreiro mágico? Porém, ela fala que esse não é o ponto da conversa deles. Eita, uma ofensa, gostei dela. De acordo com o nosso prota, essa resposta foi boa, pois. Porque se o caçadinho ouvisse o Calvo chamando ele de guerreiro mágico, com certeza ia matar ele, né? O professor Calvo acha isso interessante. Então, o professor Calvo, esse feioso, pergunta se ela não quer conversar sobre isso no escritório dele só os dois. Olha só que fala da puta. Além de Calvo, feio é tarado também, olha só. Mas ela dá um tapão na mão dele e fala pra ele parar com isso. Sai daqui, isso nojento. Então, o professor Calvo fala que nunca pensaria que ela seria tão desrespeitosa e blá 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 blá. Chato pra caralho esse maluco, né? Porém, antes que o feioso pudesse fazer alguma coisa com a ruivinha, né? Com a Isabelle, nosso protinho fala as três coisas que o caçadinho usava: a luva do rei tigre, o cinturão do gigante e o colar da tormenta. De acordo com o nosso prota, o caçadinho não usava nada além desses três itens. Que otário, velho, achou mesmo que eu ia errar isso, velho. O Calvo fica meio curioso, né? Ele acertou tudo. Ué, que foi? Falei errado. Porém, como um professor, o Calvo não pode mentir, né? Então ele falou que o nosso prota tá certo. Sabia, velho. Os alunos ficam meio bugados, né? O Frei tá um pouco diferente hoje, né? Tá meio estranho, velho. Entretanto, mesmo o nosso prota respondendo certo a pergunta do Calvo, ele não vai deixar essa atitude da Isabelle passar. Então ele pega no braço da Isabelle e fala pra ir com ele até o escritório. E vocês acham mesmo que o nosso prota ia deixar isso acontecer, rapaziada? Duvido, né? Então ele perguntou pro Calvo se ele sabia disso, que o guerreiro mágico caçadinho sempre dizia uma coisa: amar uma mulher tem um poder sinistro de abalar as estruturas de alguém. Além disso, ele dizia que os guerreiros deveriam ser firmes como rocha em frente às mulheres, e que, portanto, um homem de mente fraca está fardado a sucumbir diante a tentação. Ou seja, você é reduzido a nada, até mesmo menos que um animal. Então, o professor Calvo pergunta onde nosso prota tá querendo chegar. Porém, nosso protinha fala que a lugar nenhum, ele só tá repetindo o que o caçadinho dizia. Mas, de acordo com o nosso prota, né, talvez caçadinho tivesse errado, pois, já que você continua perfeitamente em pé, com os dois pés. E claro que depois de ouvir isso aí, o professor fica boladão com ele, filho. Lá vai a calvície dele ficar vermelho de novo, ó. Blake, você ficou arrogante após responder uma única pergunta? Vejamos, até onde a sua personalidade problemática irá o levar. De acordo com o Calvo ali, né, nosso protinha terá que arcar com as consequências de ter desafiado ele. Próxima pergunta. Entretanto, no frame seguinte, o professor Calvo tava meio bugado, né? Não só o professor, os alunos também. Pois, nosso protinha respondeu tudo certo, né? O professor Calvo fica indignado com o nosso prota, né? Até porque ele entrou no tópico da Era da Luz. De acordo com ele, essa era é pouco conhecida até mesmo entre os professores. Professor, ainda há alguma pergunta? Apesar de responder ser divertido, eu tô morrendo de fome, né? Ou seja, dispensa nós aí, ô caralho. Porém, o professor Calvo continua indignado, pois, como raio esse pirralho sabe tanto da Era de 4.000 anos atrás? Enfim, nem te conto. Enfim, né? Depois nós prota responde todas as perguntas dele certo. Ele dispensa todo mundo, né? Uhul, comer. Entretanto, além do professor, tem uma outra pessoa que tá de olho no nosso prota, filho. Um tempo depois, enquanto nosso prota ia pro refeitório bater aquele ramo, né? A Isabelle tava seguindo ele por algum motivo. Então ela pergunta se ele tava indo almoçar. Não tô indo não, tô indo cagar. Nosso prota dá uma encaradinha nela, ela dá uma encaradinha pra ele. E sendo morador de chique Bahia, ele ignora ela e vai embora. Comer. Por que essa garota maluca tá me seguindo, velho? Que foi? Por que tá me seguindo? Carai. Porém, ela dá desculpa que tá indo pra cantina também, né? Isso aí deixa o nosso prota boladão com ela, perguntando por que ela fala tão formalmente assim, velho. Isso é estranho, essa maluca. Entretanto, ela fala que isso é familiar. É o tipo de coisa que ela não consegue mudar, né? Um tempo depois, nosso protinha tá mandando a comida pra dentro. A Isabelle fica meio bugada, sem entender como é que ele consegue comer isso tudo, né? O maluco tem um buraco no estômago, não é possível. E curioso, né? Nosso prota pergunta por que ela tá seguindo ele. Porém, ela fala pra não levar ela a mal. Não há nenhum outro lugar adequado para ela sentar. Porém, não é bem isso que vocês estão pensando, né, seus safadinho? Ela pergunta pra ele como ele sabe tanto sobre a Era da Luz. Diabo, isso, Era da Luz? De acordo com a Isabelle, esse negócio de Era da Luz foi basicamente a era que viveram os 4 maiores mestres. A história afirma que esse período foi denominado assim por causa da grande habilidade mágica que eles tinham. E isso é uma coisa que deixa nosso protinha curioso, pois, mesmo tendo se passado 4.000 anos, a magia regrediu ao invés de progredir, e uma coisa se passou na mente do nosso prota. Será que isso também é culpa do semideus? Mas quem são esses 4 mestres que trilharam na história
da magia? Deixa que o pai responde, boy. Um deles você já conhece. E no caso, um deles foi o Caçadinho, o guerreiro mágico. O segundo foi o Chase Wilson, o sábio. A terceira foi a Iris Fishbonder, a bruxa. E por último, o mais forte de todos eles, Lucas Trauman. Pros mais chegados, nosso protinha, caralho. De acordo com a Isabelle, ele era um homem incrível. Se ele ainda estivesse vivo, ela ia pedir em casamento? Oxi. E depois de ouvir isso aí, nosso prota cai na gargalhada, velho. A Isabelle pergunta por que ele começou a rir do nada. Uma pirralha tão nova falando em casamento. Nosso protinha fala que ele se sente lisonjeado, mas ele não tem interesse nenhum em crianças. A Isabelle fala que isso é deselegante. Que deselegante. Quanto foi que ela pediu em casamento? E quando a Isabelle, nosso protinha, tá ali conversando de buenas, o Enzo invejoso ali atrás tá perguntando como é que nosso protinha conheceu a Isabelle. De acordo com o Ruivinho ali, né? Até o David gosta dela. David é aquele outro Ruivinho, né? Mano, tanto ruivo nessa obra. Os caras gostam de fazer personagem ruivo, né, velho? E quem aqui chega bem na hora ali, rapaziada? O David, filho. O Ruivinho que espancava o nosso prota. Depois que ele vê o nosso prota conversando com a Isabelle, ele fica boladão com o nosso prota, filho. Como sempre, né? Voltando pra conversa da Isabelle do nosso prota, ela quer saber sobre a última pergunta que o professor Calvo fez pro nosso prota. No caso, sobre o método de treinamento do Schweizer, não sei, velho. Ele respondeu a pergunta com assimilação, desenvolvimento e conflito. Porém, de acordo com a Isabelle, ela aprendeu que o método de treino do Schweizer, sei lá, véio, é assimilação e desenvolvimento. Ou seja, ela quer aprender esse método com o nosso prota, né? Mas antes de tudo, nosso prota pergunta qual que é o grau dela. A Isabelle fala que ela está no estágio de treinamento do 3º grau de habilidade. Caralho, tem que pra tua idade isso tá bom, hein? A Isabelle fala que ela notou uma coisa antes, que o nosso protinha fala como se fosse muito mais velho do que ela. O nosso protinha fala que ele tá vivo há muito tempo. E isso aí deixa a Isabelle mais confusa ainda, né? Ué, ela não tem a mesma idade, maluco? E do nada, nosso protinha filosofa, ele fala que ela está certa por um lado, mas errada em outro. Oxi. Ela pergunta o que o nosso prota quer dizer com isso. Porém, antes dele responder a pergunta da Isabelle, ele mandou comer tudo pra dentro, né? A barriguinha dele, velho. Tá grávido essa porra. E depois de encher o bucho, como sempre, ele só ignorou a pergunta dela dando o pé. Mas a Isabelle não vai deixar ele embora assim. Ela fala que ele ainda não respondeu a pergunta dela sobre ele ensinar ela o método de treino do conflito. Entretanto, nosso prota fala pra ela começar a ler livros, pois ele não tem conhecimento algum sobre ele, somente experiência. Oxi, se ele tem experiência, ele não tem conhecimento? Que brisa, velho. E depois de ouvir isso, ela fica meio curiosa, pois ele não tem conhecimento, mas sim experiência. Quem é você de verdade, Frey Blake? E filha, nem te conto. Um tempo depois, na aula de duelos mágicos, o Ruivinho tava ansioso, pois ele finalmente vai poder acabar com aquele idiota. Enquanto isso, a professora... ela tava dizendo que as lutas serão iguais às de verdade. A culpa será deles caso ele se ferir. Portanto, levem essa luta a sério. E enquanto isso, nosso protinha pergunta pra Isabelle quem é aquela professora. Gostei dela, é tão bonita. A Isabelle fala que ele tá ficando maluco, que esse é um comportamento inadequado diante da professora de 40 anos e blá 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 blá. Lá que você é chato, cara. Gata pra caramba, maluco tá até babando, velho. Isabelle fica indignada com o nosso prota, pois até o estilo de mulher dele é velha. Enfim, né? Um tempo depois, ela finalmente chama os primeiros duelistas. O primeiro duelo será entre David e Frey Blake. Agora o nosso prota vai comer o pico dele, né? Mas antes do duelo começar, o David começa a falar um monte de coisa pro nosso prota e blá 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 blá, né? Porém, por algum motivo, nosso protinho só ignora ele e passa reto. E vai em direção à professora. Então ele vai até ela, pega na cinturinha dela e fala que agora ele entende porque ele despertou do seu sonho sem fim. Foi tudo por esse momento. Não se preocupe, posso ser jovem por fora, mas muito mais velho do que você pensa por dentro. Oxi, cara maluco, velho. Você me daria a honra de levá-la a um jantar esta noite. E ela corou e caiu nos papéis do nosso prota. Ela fala pro nosso prota voltar pro lugar dele, que esse é o último aviso dela. E ela fala isso enquanto tá toda coradinha, né? Então o nosso protinha faz uma proposta pra ela. Caso ele vença esse duelo, você vai no jantar comigo? E por algum motivo, ela aceita, velho. Depois que nosso protinha sai, ela fica com as pernas bamba e fala que o coração dela não deveria acelerar por causa de um garoto. Caralho, velho, caiu nos papinhos do nosso prota mesmo, velho. Não acredito nisso. Agora sim, rapaziada, já temos a nossa velha gostosa. E agora uma professora gostosa? Dali, caralho. Enfim, né? Voltando pro duelo, o Ruivinho pergunta se o nosso prota ficou louco. Ou será que você está tentando fazer ela cancelar o duelo? Cancelar? E por que eu faria isso? E como sempre, foi o uso do David fica com um papinho, né? Falando que o nosso prota dormiu bem essa noite, blá 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 blá. Escuta aqui, eu vou rasgar as suas cordas vocais primeiro. E depois disso vou quebrar os seus ossos um por um. Porém, nosso protinha não tá nem aí pra isso, né? Eu não te avisei que hoje seria o último dia em que você andaria direito. Quero só ver isso aí, filho. Nosso protinha fala, pelo que ele lembra, feitiços de primeiro grau não são capazes de causar esse tipo de dano. Porém, o David fica se gabando ali, falando que ele consegue, blá 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 blá. Cara chato, velho. E finalmente, depois de muito diálogo nessa porra, a nossa professora gostosa começa o duelo, boy. E assim que o duelo começa, o David usa sua habilidade mais forte, Fúrias de Ferro.
era. E claro que depois de ver isso aí, a Isabelle fica desesperada, pois a professora Jane não disse que apenas feitiços de primeiro grau eram permitidos. Porém, por algum motivo, ela fala que ele não quebrou as regras. A Isabelle fica boladona, né? Perguntando como o feitiço daquele não quebraria as regras. De acordo com a professora Jane, nossa professora gostosa, né? Mesmo sendo um feitiço poderoso, até mesmo um mago de primeiro grau consegue usá-lo. E como sempre, o feioso do David começa a se gabar, dizendo que esse é algo que apenas o herdeiro da sua família direta pode usá-lo. Magia de visão. Apesar da magia de visão ser o símbolo da sua família, você usa isso para incomodar os outros. Que patético. O feioso do David pergunta se nosso pratinho tá com medo. Não, nem um pouco. Míssel mágico. Depois de ver isso, todo mundo fica bugado, pois ele vai mesmo usar míssel mágico contra aquela habilidade. O David começa a rir depois de ver isso. Mais menos diálogo e mais porradaria, caralho. Então David manda sua habilidade de pedra passiva nosso prato com tudo, fi. Porém, com apenas um movimento de suas mãos. Ele manda um míssel mágico pra cima do David com tudo, fi. E bum! O míssel mágico passa varando a habilidade do David, fi. E no fim, quem teve as cordas vocais destruídas foi o David, boy. Tomou no botico, né? E claro que depois de ver isso, todo mundo fica impressionado, pois ele acabou com a habilidade daquela apenas com um míssel mágico. Mas não acabou por aí, boy. Nosso prota pergunta pra ele se ele não tem vergonha de usar magia de visão no seu duelo. Você tá sujando o nome da sua família, seu pirralho. Então, o que você tinha dito mesmo? Algo sobre cortar minhas cordas vocais? Me disse que esmagaria meus ossos um por um. E depois de ver essa cena, o garoto fica amedrontado, tentando falar alguma coisa. Porém, suas cordas vocais foram destruídas, boy. A nossa protinha prepara um míssel mágico e bum, quebra a perna do moleque, vi. O David até tenta falar pro nosso prota parar. Porém, como suas cordas vocais foram destruídas, ele não consegue falar nada, boy. Qual o problema? Esse não era o seu plano o tempo todo? E sendo chata como sempre, né? A Isabelle fala pra professora Jane parar o duelo, porque a nossa prota já venceu. Entretanto, a nossa professora gostosa fala que o David ainda não se rendeu. E a Isabelle continua enchendo o saco, as cordas vocais dele, blá 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 blá. Porém, a professora Jane disse que avisou para tratar isso como uma batalha de verdade. Isso significa ser um mago. Até porque não dá pra pedir uma pausa no campo de batalha. O caminho de um mago é impossível para aqueles com tal mentalidade. Ou seja, aceita que dói menos, Isabelle. A nossa protinha fala que ele parecia estar se divertindo quando o maltratava. Mas parece que as coisas mudaram. Agora que o jogo virou, pessoas como o David se chamando de magos são motivo do mundo estar assim. Pelo bem da sociedade, seria melhor se você não usasse mais magia. Nossa protinha vai em direção a ele e fala que é brincadeira. É pegadinha no malandro, caralho. Tá achando mesmo que é quebrar todos os seus ossos? Tá ficando maluco, filho? A nossa protinha fala que o David sabe que ele é um cara legal. Me sinto mal por você, vou parar com isso. Depois de ouvir isso, o David fica aliviado. Porém, você tem duas pernas, não tem? Míssel mágico. Enquanto isso, na plateia, o Feus ali, que eu não sei o nome, pergunta quem é aquele cara. Ele parece um aluno do primeiro ano. Enquanto o Brutamonte ali fala, o Lourinho só observa. E depois de ver tudo, ele se vira e dá no pé. Um tempo depois, a notícia do Frei ter derrotado o David se espalhou por toda a escola, boy. Enquanto uns duvidavam e outros acreditavam, outros se perguntavam se ele fez um pacto com o diabo e ia para derreta ou Satanás. Receba a inteligência. Mas enquanto nosso prota andava ali de boas pelo corredor, aquele Brutamonte, amigo do loirinho lá, né? Para o nosso prota e pergunta se ele é o Frei Blake. Nosso protinha só responde que sim, né? E quem é tão maluco te conheço? Esse é o Domon Millost, um aluno do quarto ano. Ou seja, um veterano do nosso prota, carai. Então Domon pergunta se nosso prota não quer se juntar aos Anéis de Trauma. Nosso prota fica meio curioso, né? Trauma? Ué, véi, mas esse aí não é o sobrenome do nosso prota lá, rapaziada. Ou eu tô ficando maluco, véi. O Brutamonte começa a se gabar ali, dizendo que já que ele estuda na academia, ele deve ter ouvido falar deles. E blá 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 blá, cara chato, né? De acordo com ele, eles são a assembleia de alunos que representam a academia de Westeros, ou seja, os Anéis de Trauma. O Brutamonte fala que não é um grupo aberto a todos. Apenas os alunos que eles escolhem a dedo podem participar. Por exemplo, véi, as pessoas que entram nesse grupo aí recebem um anel para dizer que eles entraram nesse grupo, né? Mesmo o nosso prota, ele tá indignado, né? Pois dá pra chamar isso aí de invasão de privacidade se usarem o nome dele? Acho que sim, né? Enfim, né? Esse é o tipo de coisa que ele não pode se preocupar agora, né? Pois ele não faz mais parte da família Trauma. Enquanto nosso prota pensa ali, o gordão continua falando isso e aquilo, que ele não vai se arrepender e blá 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 blá. Maluco chato, velho. Não, quero não, tô de boa, valeu. Depois de ouvir isso aí, o gordão fica indignado. Como você ousa? Tá ficando maluco? São os Anéis de Trauma. Entretanto, antes do Brutamonte tomar um pau pro nosso prota, porque tá enchendo o saco dele, né? O Lourinho chega ali e fala pro Domon deixar pra lá. Pelo visto, não podemos convencê-lo assim. Depois que o Domon vê o Lourinho, ele se reverencia e dá saudações a ele. Pelo jeito é um filhinho de papai, né? Esse é
Peruan Jun. Por um momento, nosso prota e o Peruan se encaram. Então ele vai em direção do nosso prota e fala que essa é a primeira vez que eles se encontram. Ele fala que ele é o líder dos Anéis de Trauman, Peruan Jun. Então ele pede desculpas pelo comportamento do Brutamontes. Mas em uma coisa, realmente o Brutamontes tá certo. Eles realmente querem que o nosso prota entre pelos Anéis de Trauman. Nosso protinho fica impressionado, pois pra um garoto da idade dele, ele é um bom líder. Não, tô de boa. Nada vai mudar se eu entrar nesse grupo. Não vou cobrar por usarem meu nome. Se divirtam sozinhos. E depois de ouvir isso, o Brutamontes fica indignado, né? E você pensa que... Porém, antes que desse merda, o Peruan só dá uma encaradinha nele, fi. Eu vou comer teu... Bom tempo depois, finalmente chegou a hora do jantar do nosso prota, que a nossa professora gostada, Fidali. Entretanto, por algum motivo, a chata da Isabelle também tá ali, velho. O que você tá fazendo aqui? Tá ficando maluco? Mas a Isabelle fala pra não se importar com ela, pra fingir que ela não tá ali. E isso aí deixa o nosso prota boladão, fi. Vai embora, essa garota chata. Não dá pra te ignorar pra sempre. A Isabelle fala que não importa o quanto ela procure. Ela não consegue achar informações sobre o conflito. O que é que tu quer que eu faça? Você não me ensina? Eu vou te seguir até você me ensinar. Depois de ouvir isso, até nossa professora ficou interessada. Ela pergunta se ele tá falando do método de treino de caçadinho. A Isabelle acha isso incrível, até a professora Jane conhece. Não é bem que ela conhece, ela só ouviu rumores entre os outros guerreiros, né? E mesmo apesar dela procurar muito nos registros, ela não conseguiu encontrar nada sobre isso. Ela pergunta pro nosso pratinha se ele não estiver blefando. Ela também gostaria de ouvir mais sobre isso. O nosso pratinha toma um golinho da bebida dele, vai em direção a ela, abraça ela por trás e fala que, ao invés disso, que tal eu te ensinar algo mais interessante? O que você acha? Podemos continuar essa conversa no seu quarto? E quando nosso prota e a professora tava quase se beijando, a Isabelle solta um porradão na mesa e pergunta o que eles estão fazendo. Olha que safadinho, velho. O maluco tá potente, filho. Tá aqui ainda? Sai daqui, garoto. Mas enfim, né? Enquanto nosso prota admirava a lua, ele tá meio pensativo, pois se o semideus estiver governando totalmente o mundo, nosso protinha deve ser um incômodo a ele. O Lux esperava que o semideus apagasse todos os traços da existência deles. Mas mesmo após 4.000 anos, as informações sobre o caçadinho, o Schweizer e a Ares e o nosso prota, né? Continua registrado nessa geração. Isso deixa nosso prota curioso, pois como isso é possível? Ele se pergunta se ainda há pessoas seguindo seu legado e lutando por aí. Mas enquanto nosso prota tava ali refletindo sobre tudo e todos, a Isabelle chega ali toda coradinha, velho. Se você quer dar, você fala! A nossa protinha pergunta pra Isabelle quem é o chefão da academia. Chefão, que palavra infantil. Cala a boca e me responde logo, pô. Ele pergunta quem é o mais forte entre os alunos ou os professores. Porém, a Isabelle começa a fazer birra, falando que ele nunca responde as perguntas delas e blá 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 blá. Cara, é chato, velho. Mas a nossa protinha fala que vai responder as perguntas dela se ela responder as perguntas dele. De acordo com a Isabelle, o aluno mais forte entre todos é o Peruan Jun, o lourinho lá, né? Entre os professores é o professor Dio Pulsman e a professora Adélia. Porém, a pessoa mais forte entre todos eles é a tia da Isabelle. Nossa, pode ficar meio curioso, né? Sua tia. De acordo com a nossa professora gostosa, a tia da Isabelle é a diretora da academia Westwood. Ué, mudou o nome, velho? Não era Westwood? Ah, foda-se, né? Ninguém liga. Ou seja, é a senhorita Cyrus Trisney. Ela é uma maga famosa de sexto grau, com uma personalidade de gelo. Caralho, deve ser cabulosa então, né? Enfim, nosso protinho fica impressionado, né? Sexto grau, hein? Fortinho até, né? A professora Jane fala que, teoricamente, magos são capazes de chegar ao nono grau. Porém, faz mais de 3.000 anos que alguém conseguiu isso. Além disso, ainda se discute se isso foi verdade ou não. E muitos acreditam que o grau máximo de todos é o 8º, boy. Isso aí porque não conhecer nosso prota, né? Devem ter exigido ao menos 10 magos capazes de chegar ao 8º grau ao redor do mundo inteiro. Ou seja, alcançar o nono grau. Não passa de uma lenda, boy. Então o Frei pergunta pra ela se foi a diretora que usou o feitiço para proteger a academia. A Jenny fala que ela não tem certeza, mas ela acredita que sim, né? Realmente, né? No momento não tem como o nosso prota enfrentar uma maga de sexto grau. Tudo isso foi como o nosso protinha pensou. Tem algo de errado, boy. Cyrus Trisney, ela é a única que deve saber de algo. Ou seja, nosso prota precisa encontrá-la. Ele chama pela Isabelle e ele ia falar alguma coisa, porém ele muda de ideia, pois no momento ele não pode invocar uma criança como a Isabelle nisso tudo. E, dependendo da situação, talvez nosso prota tenha que lidar com a diretora pessoalmente. Então nosso protinha fala a elas que a sua meta é pelo menos chegar ao 7º grau. A nossa professora gostosa fala pro nosso protinha que provavelmente ele levará uns 10 anos se ele for rápido. Não, na verdade uns 20 anos, talvez. Duvido, né, filho? Tá falando nosso protinha. Tá ficando maluca, vi aqui, 20 anos o quê? Eu vou alcançar isso aí até o fim das férias. E claro que a nossa professora gostosa debocha dele. Quem sabe os seus blefes algum dia não viram realidade, né? É bom ter grandes sonhos na vida, né? O nosso protinha dá uma encaradinha nela, vai em direção, agarra ela por trás de novo e fala que não é só o seu sonho que é grande, se é que você me entende. E aí, você quer descobrir o que é? Olha que safadinho. Mas a professora gostosa fala que não, que ele é só um aluno e blá 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 blá. Mas pra cortar a brisa, como sempre, né? A chata da Isabelle tá ali, né? Falando assim como o professor for pego, tendo um relacionamento inadequado com o aluno, eles terão que ter uma conversinha com a tia dela. Eu vou te falar o que tua tia vai fazer, filho. Tua tia vai mamar
lixo. Ô, garotinha chata, velho. Por isso que eu não gosto de criancinha, né? Pois é, né? Depois de ouvir isso, a Isabelle fica boladona com a professora, né? E elas começam a discutir. Enquanto as duas discutem ali atrás, nosso protinho tá pensativo, como sempre. Mas mesmo assim, não precisa se apressar, pois ele só tem que fazer o que pode no momento, sem cometer nenhum erro. Esse é o caminho certo a se seguir. 2 semanas depois, o David tava boladão procurando nosso prota, filho. E assim que ele encontra o nosso prota na sala de aula, ele fala que vai fazer a vida do nosso prota um inferno a partir de hoje, míssil mágico. Nosso protinha hoje tá poucas ideias, filho. O maluco não tá querendo papo não, filho. Um tempo depois, nosso protinha tá entediado, né? Sem nada pra fazer. Infelizmente, nosso protinha tá de mãos atadas, pois ele precisa de experiência de combate de verdade pra poder se acostumar com o corpo do Frey. Mas enquanto nosso protinha tava ali andando de boas, pensando como é que ele vai fazer isso, um ruivinho calvo chama por ele. Mas até feminino. O calvo fala que soube que o nosso prota é muito bom com magia. Esse gigante calvo aí é o Alex Drummond, não sei. Ele fala que é um veterano do nosso protinha, né? Então, ou seja, você deveria estar me bajulando, garoto. Diz o gigante calvo que ele pode acabar com o nosso prota sem nem suar, né? Maluco, tu vai tomar um pau tão grande que tu vai perder a memória. Quer dizer, lá ele. Então ele começa a falar ali por que ele fez aquilo com o David, blá 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 blá. Cara, chato do caralho, velho. Oxi, ele tá tentando me ofender? Então, eu vou perguntar só pra garantir, mas vocês estão tentando me incomodar de propósito? O Cal fica meio bolado, perguntando se é assim que ele fala com os veteranos dele. Ah, seu pirralho maldito. Hoje é o seu funeral, pirralho. Sono, velho. E debochado do jeito que é, nossa, prota fala que tudo que ele tá vendo é ele se vangloriando, ameaçando um calor na frente dos seus amigos. Deixa eu dar uma alongadinha aqui, peraí. Por que nós nos juntaríamos pra lidar com um fracote que nem você? Vem pra ser míssil mágico. Bom, parece que o Calvo e alguns já foram de base, né? De base não, né? Desmaiou. Um dos caras ali pergunta se nosso prota não tem honra. Não é justo atacar enquanto seu adversário tá falando. Foi mal, foi mal. Chega a ser engraçado, está sendo incomodada por um bando de pirralhos. Eu duvido que esse maluco aqui é um estudante. O maluco parece ter 40 anos, velho. Um mano de 30 anos fala que ele é o Gorex. O outro mano de 40 anos fala que ele é o Prix, o segundo filho da família Pilar ok. E eu sou o míssil mágico. Míssil mágico. Depois de ver os amigos sendo jogados longe, os outros vão pra cima do nosso prota com tudo. Porém, no final você já não ligado o que aconteceu, né, rapaziada? Nosso prota destruiu os malucos, filho. E, enfim, né, de acordo com o nosso prota, nenhum deles vale o tempo dele. Um tempo depois, o menino tá lá como, filho? No TED jogado em cima da mesa. Porém, enquanto ele tava ali aproveitando a brisa da mesa, a Isabelle chega ali, dizendo que ele deixa pilhas de copos com seu míssil mágico por onde passa. E diz a Isabelle que estão chamando nosso protinha de míssil mágico portal, velho. Ai, o que tu quer que eu faça? Eu não tenho nenhuma outra oportunidade de usar feitiços mais fortes. Porém, enquanto nosso protinha tava ali fazendo birra, a Isabelle dá uma encaradinha nele fora, falando que ele é lindo. Oxi, já era. Caiu um papo em nosso prota também, filho. E esse é o famoso pica de mel, né? Porque, porra, o maluco pra 3 mulheres, bicho. O que você quer, maluca? Ela fala que seguiu o conselho do nosso prota, apesar de saber que podia usar sangue de troll para aumentar a eficiência do círculo mágico. A ideia de misturá-lo com uma essência mágica em uma proporção de 7/3 foi uma nova descoberta. Ele fala para ela tentar usar o sangue de um troll mestiço. Ela conseguir fazer isso, vai ser ainda mais eficiente, pois a força especial dos trolls está diluída no sangue deles. Então ela acorda de novo e pergunta o que ele vai ensinar ela agora. Nosso protinha fica meio curioso, né? Quando foi que ele virou professor dela? De acordo com o nosso prota, ela até que é uma garota talentosa. Se ele ensinar ela direito, provavelmente ela deve chegar no 7º grau, boy. Ou até mesmo o 8º grau. Nosso protinha dá uma pensadinha e fala pra Isabelle que ele vai ensinar ela o conflito dessa vez. E claro que ela fica toda felizinha, né? Porém, antes que ela pudesse falar alguma coisa, nosso prota fala que vai sair da academia durante as férias pra mandar aquele treino brabo, né? Ou seja, se ela for com ele, ela vai poder ver o conflito com seus próprios olhos. Então, nosso protinha começa a falar que vai ser uma viagem difícil, que ela pode morrer, isso e aquilo. Porém, ela fala que vai ser mesmo, filho. Uns dias depois, nosso prota tá meio curioso depois. O que você tá fazendo com esse tanto de coisa? Tu tá achando que nós vai acampar pra levar tudo isso aí? Mas a garota fala que mulheres precisam de muita coisa. Mas enfim, né? Ela pergunta qual que é o destino deles. De acordo com o nosso protinha, ele tá pensando em ir até as montanhas em Espanha. A Isabelle pergunta se ele tem certeza, pois essa montanha aí, a montanha em Espanha, é tão perigosa que é conhecida como o paraíso dos monstros. Nosso protinha só fala que sim, pergunta se ela sabe chegar até lá. Então a Isabelle pega um mapa na mochila de várias utilidades dela ali, né? E fala que eles vão demorar meio dia pra chegar até lá se eles forem de navio. De acordo com a Isabelle, ela soube que o caminho até a montanha é complicado e cheio de monstros perigosos. O que foi? Tá com medinho? Não me subestime. Nunca pensei que a nossa viagem fosse ser fácil. Tá bom, né? Enfim, né? Um tempo depois, nosso prota pergunta pra Isabelle o que é esse negócio de teleporte que ela tá falando. De acordo com a Isabelle, assim como o nome diz, é um meio de locomoção para distâncias muito grandes. Não me diga. Oxi, isso não tinha 4.000 anos atrás? Como assim 4.000 anos atrás? Tá ficando maluco? Porém, isso deixa os protinhos meio curioso,
Pois, apesar da magia não ter progredido nem um pouco, a tecnologia aumentou bastante. Ou seja, há muito mais motivos por trás da falta de habilidade dos alunos. Entretanto, o que tá deixando nosso protinha mais curioso ainda é sobre esse negócio de pedras de teleporte. A Isabelle fala que são pedras bem raras, ou seja, custam money, né? Como assim custa dinheiro? Quanto que é isso? De acordo com a Isabelle ali, né? Uma viagem custa 10 gold. Como é 1010 gold? Calma aí, deixa eu ver aqui, cadê? Quanto que eu tenho em um gold? Nossa, o próprio fica indignado, né? Pois, apesar do Frei ser nobre, o cara é falido, né, velho? O cara é nobre e pobre, olha que ironia, velho. Porém, nosso protinha lembra de uma coisa, né? A Isabelle também é uma nobre, ou seja, ela também deve ter money, né? Bertman! Por acaso, você trouxe grana? Quem pegou a referência aí pegou, né, rapaziada? Um tal de loirinho da perna de fogo. Mas, enfim, né? A Isabelle fala que não trouxe nenhum dinheiro com ela. Como assim você não trouxe dinheiro? Tá ficando maluco? De acordo com a Isabelle, o dinheiro torna as pessoas preguiçosas. Ou seja, ela não traria dinheiro com ela em uma viagem de treino. É muito burra, né? Tá ficando maluco? Vai pra casa com ele, volta e pega dinheiro. Mas a Isabelle fala que não, que ganhar dinheiro durante a viagem também faz parte do treinamento. Olha só, velho, além de chato, é burra também, né? Você ainda diz isso com a mochila gigante dessa nas suas costas? Sua cara de pau. Maluco, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mulheres têm muitas necessidades. Típica briguinha de casal, né? Quer dizer, eu preferi que a professora, né? Porque eu trouxe essa garota comigo, velho. Um tempo depois, nossa, o Prota e a Isabelle estavam impressionados com o navio, né? Nossa Protinha pergunta pra Isabelle se esse navio é de graça. Ela fala que sim, é de graça, mas só pros alunos da academia. E por isso que tem muitos alunos ali, né? Enquanto eles estavam ali na fila de boa, né? Esse nosso Protinha se perguntando se tem carne. carne. Porém, enquanto nosso Prota e a Isabelle entraram no navio, o navio lotou, filho. Ou seja, eles não podem entrar. E o próximo embarque será dali a 4 dias, boy. Não, minha carne. Então o gordinho fala ali, caso eles não se importarem, eles podem embarcar no outro navio, chamado Cortês. Nosso Protinha e a Isabelle fica indignado, né? Pois o navio que eles vão embarcar é o navio dos nobres, né? E o outro navio é um navio, né? Que merda, velho. Mas enquanto isso, em um certo local, tem os piratas planejando algo. O mano de bandana verde, menino, ele diz pro capitão que tá tudo pronto. O capitão fala que ótimo, que eles vão partir essa noite. Porém, o capitão fica meio bugado, né? Pois, por que tu arrancou teu olho, tá maluco? O maluco do tapa-olho fala que é um símbolo dos piratas ter um olho só. Maluco isso, né? O capitão fala que ali será o local que eles vão atacar. O alvo de hoje será o navio que parará em Diotambu. Ou seja, o navio que o nosso prota tá, rapaziada. Mas enquanto isso no navio, o capitão tava dando boas-vindas a eles. Esse é o Capitão Mac Martinez. A Isabelle fala que esse navio parecia um bom navio, porém tava deixando ela curiosa porque há poucos passageiros. De acordo com o capitão, é porque eles passaram pela ilha Oscar, uma ilha onde piratas aparecem várias vezes. Mas o capitão fala que não precisa se preocupar, pois, mesmo apesar deles terem 2 navios os protegendo, cada um deles possui um mago de 4º grau, todo fraco, né? Ou seja, eles são magos da torre mágica. De acordo com o capitão, não importa quantos piratas apareçam, eles não vão conseguir os pegar, boy. Eu duvido muito, né? E depois de ouvir isso, a Isabelle fica mais aliviada, né? Se eles fossem espertos, eles não ousariam atacar o navio. Porém, seus subordinados dizem que logo à frente apareceu um navio pirata, boy. Tomaram no botico, né? Porém, os piratas não são o único problema, pois os 2 navios de guerra que estavam os protegendo foram destruídos, filho. Mas como raios os piratas conseguiram destruir os navios assim tão fácil? Até que foi bem simples, né? Pois, alguns minutos antes, o capitão do navio pirata estava analisando a situação. O manjo tapa-olho pergunta o que eles vão fazer, pois eles têm 2 navios de guerra com eles. Entretanto, o capitão fala pra eles se acalmarem. Até porque aquela pessoa cuidará deles. E aquela pessoa é um Lich, rapaziada. Agora deu caralho mesmo, né? E simplesmente do nada, o Lich começa a recitar uma magia. E dessa forma, 3 pilares de gelo aparecem no céu. Os 2 magos até tentam fazer alguma coisa para proteger os alunos. Porém, seu poder não foi suficiente para parar o ataque do Lich, filho. E com isso, eles foram destruídos, rapaziada. O capitão vai até o Lich, que se denomina como Dullard, e diz que isso foi incrível. Ele destruiu aquele navio como se fosse nada. Estranho. Tá, que susto do caralho. De acordo com o Lich, ele tem certeza que ele invocou 3 lanças de gelo. Ou seja, como aquele navio ainda está flutuando. O capitão vai até o Lich e fala que não quer desrespeitá-lo, mas ele tinha falado para ele para não atacar aquele navio, pois eles vão usar os passageiros daquele navio como reféns. Eu vou comer tudo. Pilha de ossos irritante. Ataques para evitar uma fuga ou resistência. Eu odeio isso. Seria um incômodo lidar com isso. Mas isso não importa. Eu não usei força o suficiente para afundar aquele navio. O capitão fica meio curioso e pergunta onde que ele quer chegar com
isso. Você é um idiota. Tem algo naquele navio. Enquanto isso, no navio do nosso prota, né? Os estudantes estão todos nervosos, né? Correndo pra lá e pra cá. Entretanto, no meio dessa multidão, tem alguém de fundo meio cansado. Será que foi ele que protegeu o navio, velho? Quem sabe, né? Enquanto isso, a Isabelle tava meio nervosa, né? Pois os navios de guerra foram destruídos, boy. E vendo que a Isabelle tá nervosa, nosso prota bota a mão na cabeça dela e fala pra ela não se preocupar, pois são só piratas, né? Entretanto, tem uma coisa deixando nosso protinha curioso. Certamente ele viu 3 lanças de gelo indo na direção dos navios. Porém, a lança de gelo que tava indo na direção do navio deles sumiu no ar. A Isabelle pergunta se ele fez algo, porém não foi no spotinho, né? Até porque, apesar dele sentir a flutuação de mana, ele não conseguiu bloquear. Frey, não sou tão diferente de você. Ao sentir aquela mana aterrorizante, a mente do nosso prota ficou em branco quando ele sentiu a presença daquele ser parecido com um semideus. Ele se pergunta se as memórias de ficar preso por 4.000 anos no abismo estão o atrapalhando. Entretanto, mesmo a mana sendo parecida, obviamente não é um semideus, né? Provavelmente a mana que ele sentiu foi a do Lich lá, né, rapaziada? A Isabelle fica meio bugada, né? Se não foi nosso prota, quem foi então? Quem sabe, né? Enquanto ele estava ali pensando quem foi que protegeu eles, do nada seu navio começa a ser atacado por piratas. O feioso de tapa-olho fica impressionado, pois tem várias e várias crianças de famílias nobres. E antes que eles pudessem fazer alguma coisa, o capitão do barco do nosso prota pergunta se tem noção que barco é esse. E claramente que o líder dos piratas sabe, né? É um baú do tesouro cheio de herdeiros de famílias ricas. Porém, do nada, no meio da multidão, os pivetes ali, né? Um deles toma coragem e fala que não sabe do que eles se meteram. De acordo com ele, o navio está cheio de alunos exemplares que se tornaram grandes magos algum dia. Infelizmente, vocês escolheram o navio errado. O capitão até tenta falar alguma coisa. Entretanto, já é tarde demais, boy. O garoto começa a recitar uma magia. Mas antes que ele conseguisse terminar, do nada, uma faca voa em seu pescoço. Porém, por sorte dele, o capitão errou, né, filho? Certeza que o botico desse moleque não passa nenhum fio de cabelo, né? E isso aí deixa nosso protinha meio irritado, pois a faca estava indo diretamente no pescoço do garoto. Porém, por sorte do moleque, a trajetória da faca mudou no final. Mas enquanto Lucas observava tudo o que estava acontecendo, ele avista a pessoa que talvez tenha salvado todo mundo. Essa pessoa misteriosa fala pro garoto que ele não é capaz de enfrentá-los. O pirata tapa o olho e pergunta pro capitão como que ele conseguiu errar aquela faca. O capitão fala pra ele calar a boca, porque ele errou de propósito, já que ele é um refém valioso. Relaxa, que a partir de agora acabou a brincadeira. E pra botar medo em todo mundo, ele fala pra pegar o 4 olhos e tacar no mar, boy. E depois de ouvir isso, o 4 olhos se mija. O bebezão se mijou. Cê tá fedendo muito, 4 olhos. Vamos dar um banho nele. Então o pirata pega ele e, bom, joga o garoto dentro do mar, fi. E claro que depois de cair dentro do mar, o garoto fica morrendo de medo e batendo pra um lado e pro outro. E simplesmente do nada, ele se afoga, rapaziada. E claramente, depois de ver toda essa cena, os outros estudantes ficam boladão, fi. Porém, o capitão dos piratas não tá nem pra isso, né? E vendo a arrogância do líder dos piratas, os estudantes mandam seu poderzinho pra cima dele com tudo, fi. Entretanto, do nada, um escudo maligno aparece diante dele, o protegendo de todos os ataques. Depois de ver isso aí, o capitão fica animado, né? Pois, bem diante deles, aquele mesmo Lich aparece. Fi. Eles ficam sem entender nada, pois como raios tem um Lich aqui, velho? O capitão do barco nosso prota fica indignado, né? Pois eles fizeram mesmo um contrato com um ser imortal. De acordo com ele, seres imortais nunca fazem contrato com mortais. Ou seja, eles estão sendo manipulados nesse exato momento. Porém, um capitão tá nem aí pra isso, né? Eles não ligam pra nada, além de dinheiro, velho. Somos piratas, é isso que fazemos. E morrendo de medo, a Isabelle começa a se agarrar no nosso prota. O que é que você tá fazendo? Sai daqui, tô com calor. Porém, nosso protinha não liga muito pra isso, né? Pois ele percebe que ela tá morrendo de medo, fi. A Isabelle fala que eles não são meros piratas. De acordo com ela, isso é um desastre, pois quem irá os salvar, boy? Aquele que bloqueou meu ataque, apareça. Revele-se, eu sei que você está entre eles. Revele-se imediatamente. Caso continuar se escondendo, matarei todos nesse exato momento. E depois de ver essa cena aterrorizante, todos eles ficam morrendo de medo. Entretanto, antes do Lich começar a mandar todo mundo de base, essa pessoa que parou o ataque dele vai em direção a ele. Ora, é você quem pediu meu ataque? O garoto fala que sim, que foi ele quem pediu o ataque do Lich. Qual é o seu nome? Então o garoto tira o capuz e todo mundo fica impressionado, pois essa pessoa que parou o ataque do Lich foi o Peruan, rapaziada. A Isabelle fica meio curiosa, né? O que o Peruan tá fazendo aqui, velho? Ué, você conhece ele? Nosso protinho simplesmente esqueceu do maluco, tá ligado? De acordo com a Isabelle, todos os alunos conhecem o Peruan, pois ele é o líder do maior clube da academia, os Anéis de Trauma, e também o filho legítimo de uma das 3 maiores famílias influentes no Império, a família Jun. Então a Isabelle começa a falar ali que ele tem notas excelentes, isso, aquele, blá, 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 chato, ninguém quer saber disso, velho. E por causa disso ela sempre fica em segundo, né? Para de cigarro, para de fazer vida. Mesmo a Isabelle e ele tendo notas parecidas, o grau dele deve ser muito maior do que o da Isabelle. Esse menininho fica tudo coradinho, Peruan Jun,
Você está no navio, nós estamos salvos. Sei nem por que eu falei assim, mas tá bom, né? Claramente, depois de todo mundo ver o Peruan, eles ficam animados, né? E dizendo que eles estão salvos. A Isabelle fala que talvez ele realmente consiga lidar com o Lich nessa situação. Porém, nosso prota fala pra ela não ficar esperançosa, pois nesse exato momento, o garoto tá tendo dificuldade apenas para ficar de pé diante ao Lich. De acordo com o nosso prota, o Lich é pelo menos de 5º grau. E mesmo apesar do Peruan ser muito talentoso, nesse momento, ele está se livrando das impurezas de seu corpo. Ou seja, ele alcançou o 5º grau faz pouco tempo, boy. E o fato do garoto ter bloqueado o feitiço de um grau superior ao dele não passa de um milagre, boy. Mas a Isabelle pergunta pro nosso prota se ele tá um grau superior ao do Lich. Mas nosso protinho fala que não, né? Já falei pra sair perto de mim? Tá, calou, pô. O Peruan fala que ele não deveria ter escolhido esse navio. Ele escolheu um navio com menos alunos para não se destacar. Porém, isso foi uma péssima ideia. Felizmente, ele conseguiu parar o feitiço do Lich. Mas por causa disso, ele sente como se todo seu corpo fosse se despedaçar. E claro que ele fica frustrado, pois ele não é capaz de derrotar esse Lich, boy. Estou com muita sorte hoje. Quem imaginaria que eu iria encontrar um material tão bom como você aqui? O Peruan fica amedrontado, pois a aura do Lich é insana, boy. Porém, ele se acalma e faz uma pergunta pro capitão dos piratas. Qual é o seu objetivo? De acordo com o capitão, ele fala que nada demais. Todas essas crianças preciosas iriam passar pela ilha Otkal. Ou seja, eles não conseguiram ficar sem interferir. O que o capitão quer dizer é que ele vai levar essas crianças ao seu destino. E no caso, é Coal Symphony. E como eles são piratas, né? Eles só vão levá-los quando eles receberem sua recompensa. E depois de ouvir isso aí, nosso pratinho fica meio frustrado, né? Pois realmente era por dinheiro. Entretanto, o Peruan fala que tem uma sugestão para fazer apenas ele de refém. Pois, caso ele faça ele de refém, né? A família de um pode pagar o dobro da quantia que eles esperam ganhar hoje. Então ele fala para liberar os outros alunos e pegar só ele de refém. Porém, o capitão pergunta se ele é idiota. Até porque eles têm um ser imortal ao seu lado. Por que eles fariam isso? E o Peruan fala que ele tem razão, pois ele não é forte o bastante para enfrentar o Lich. Entretanto, eu aposto que eu não seria o único a morrer. Depois de ver isso aí, nosso prodinho fica impressionado. Ele tá começando a gostar do garoto cada vez mais. Ixi, lá ele, velho. Ele tem um espírito impressionante para a idade dele. Eu me recuso. Sua mana parece espetacular. Absorverei ela por completo e usarei o seu corpo para criar um morto-vivo sob meu controle. Você já é tudo meu, garoto. Ouviram isso? As negociações acabaram. Tragam todos eles ao nosso navio. E óbvio que depois de ver os piratas indo pra cima deles, eles não conseguem fazer nada, filho. Ué, até tá escala tá aqui, velho. E depois de fazer todos de refém, o tapa-olho fala que eles fizeram um bom trabalho. Entretanto, ele avistou uma pessoa bem interessante. Claro que foi a nossa Isabelle, né? Ele pergunta pra Isabelle se ela não quer brincar um pouquinho com ele ali no canto. Olha que filha da puta. Porém, você acha mesmo que nós podemos deixar isso acontecer, rapaziada? Duvido, né? Sai daí, seu varapau, tá me atrapalhando. Oxi, ele tá falando comigo? Tá ficando maluco? É contigo mesmo, seu magricela? Oxi, tá ficando maluco, seu moleque? Tenha mais educação? Depois de ouvir seu tapa-olho, ele fica boladão com o nosso pronto, né? Quer dizer que você quer apanhar, garoto? Vem até aqui agora. E que nem você pensa que é pra me ordenar até ter você? Depois de ouvir isso aí, a Taiscala fala pro nosso pra calar a boca. Tá querendo morrer, seu imbecil? E você tá aqui também, seu baleia? E claro que o tapa-olho fica boladão, né? Porque nosso proto tá ignorando ele. E sem pensar 2 vezes, ele vai pra cima do nosso proto com tudo, fi. Entretanto, numa fração de segundos, pum! Nosso proto acerta ele em cheio. Depois de ver isso aí, todo mundo fica impressionado, pois como raio ele fez aquilo, velho? O Peruan ficou bugado, pois esse movimento que o nosso proto acabou de fazer, ele estou seu oponente com fortalecimento de mana, antes mesmo da espada ao acertar. Ou seja, foi na velocidade tão alta que o Peruan nem conseguiu acompanhar. O Peruan sabia que o nosso protinho era talentoso, mas controlar a mana de um jeito tão incrível igual a esse, é você de verdade, Frey Blake. Então a Isabelle chama pelo nosso prota, ela até ia falar alguma coisa. Entretanto, nosso prota coloca a mão na cabeça dela e fala pra ela não se preocupar e assistir atentamente. Tirando o Lich, nenhum deles é mais forte do que você. Você consegue se defender sozinho, não é, maga? E claramente, depois de ver toda essa cena, os piratas ficam sem entender nada. Enquanto um dos piratas reclamava sobre tudo que tá acontecendo, do nada, brum, nosso prota aparece na velocidade incrível na frente dele e bum, atravessa seu braço no peito do pirata. Vocês deveriam ter aceitado a proposta do Peruan, porque diferente dele, eu não sou tão calmo e gentil. Mesmo apesar de nunca ter matado um humano antes. Porém, cara, como vocês, não parecem ser humanos para mim. E depois de ouvir isso, todos os piratas vai pra cima do nosso prota com tudo. Porém, ele pega o brutalmente que ele acabou de derrotar e bum, joga em cima dos feiosos. Desse jeito, ele ganha tempo pra preparar uma magia e bum, ele destroça os piratas, fi. Mas não acabou por aí, fi. Assim que o Frey se distraiu, 3 piratas aparecem em suas costas. Entretanto, com apenas um levantar de seus braços, vrau, ele acabou com todos eles, fi. O Lich e o capitão dos piratas ficam impressionados, mas enquanto isso, tá acabando com eles um por um, fi. E na tentativa de fazer o nosso protinha parar, um dos piratas pega uma estudante e faz de refém. Porém, ele não contava com uma coisa,
coisa, fi. Nossa, o prota vai pra cima dele com toda a velocidade. Bum! Mas isso aí foi exatamente o que os piratas estavam planejando, pois assim que o Furioso ele foi acertado, todos os outros piratas foram pra cima do nosso prota com tudo. Mas isso aí pro nosso prota não é nada, boy. Ele se apoia no rosto do cara e pula pra cima. Por que estão se atacando, seus idiotas? Entretanto, enquanto os piratas brigavam, foi o tempo suficiente pro nosso prota preparar uma magia. Eles até tentaram sair da zona de ataque. Entretanto, já era tarde demais, boy. E bum! Ele vaporiza os piratas, fi. Porém, como sempre, né? É assim que o nosso prota derrota os outros piratas. Um outro pirata faz a Isabelle de refém. Ele fala pro nosso prota não se mexer. Não mova um dedo, eu corto o pescoço dela. Porém, enquanto o Brutamonte falava isso, a Isabelle já tinha preparado uma magia de raio, relâmpago e bum! Ela acaba com o pirata, fi. Então, o que você achou? Para de se fingir de fraca em defesa, mesmo sendo tão forte assim, sua pirralha. E depois de ver isso aí, do nada o líder dos piratas começa a bater palma e fala que isso foi impressionante. Ele pergunta pro nosso prota se ele é um guarda-costas fingindo de aluno. Ou seja, ele foi pego de jeito, pai. Lá ele não vê, né? Então o nosso protinho dá uma encaradinha nele, o pirata dá uma encaradinha pro nosso prota. Então ele pergunta pro nosso protinho se ele não quer fazer um acordo. O pirata entende que nosso prota não é uma pessoa qualquer. Mas não seria complicado lidar com tudo sozinho? Como assim? Fale. Metade. Levaria exatamente metade dos alunos daqui. Então, trato feito? Esse jeito não é bom para você, garoto. Você não vai perder sua reputação e ainda vai lucrar. Ou seja, ambos saímos ganhando. Você acha mesmo que eu iria fazer isso? Você é podre até os ossos. Você está me dizendo que ambos vamos sair ganhando? Mesmo depois de matar parte da sua tripulação? Mas ele desperta falar que tanto faz, né? Ele pode escolher pessoalmente quem ele vai salvar, vai. E claro que depois de ouvir isso aí, uma lourinha sai correndo na direção do nosso prota, ralando pra escolher ela. Caso ele salve ela, ela vai dar 100 gold pra ele, filho. E caso isso não for bastante, ela vai dar o que nosso prota quiser. Eita. E simplesmente do nada, todos os estudantes começam a ir pra cima do nosso prota. Um falando que vai dar 150 gold pra ele. E os outros falando que vão dar 200. Que merda, velho. O que eu faço agora? O que nós faz, velho? Nós fica com a grana? É claro que não. Tá ficando maluco? O que eu faço agora, velho? A maior oferta foi 200 golds. Quem dá mais? O que você tá fazendo? E claro que depois de ouvir o nosso prota falando quem dá mais, todos os estudantes vão sedentes pra cima dele, filho. Uns falando que quando tiver sucesso vai dar um cargo bom pro nosso prota. O outro dizendo que vai dar muitas vantagens pra ele. Blá, 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 blá. Vocês não param mesmo, hein? Sai daqui, porra. Tô com calor. Vocês aprenderam como usar dinheiro cedo demais, seus pirralhos. Mas esse dinheiro é seu? Não. É o dinheiro que seus pais ralaram para ganhar. Vocês são apenas crianças tentando serem magos. E mesmo assim, vocês tentam salvar a própria pele com dinheiro. Que nojo. Magos não são assim. Ouçam bem. Magos são heróis que protegem os fracos. Magos sempre se preocupam com os outros antes de si mesmo. E depois de ouvir isso aí, a Isabelle fica toda coradinha. Mas mesmo assim, quem dá mais? Quem paga mais? Para de subir por lá, porra! Enquanto isso, o líder dos piratas e o Lich estão só observando de fundo. O pirata se pergunta por que o Lich tá tão calado assim. Será que essa pilha de ossos é mais fraca do que aquele cara? Besteira. Não há nenhum humano mais forte do que eu. E depois de ouvir isso aí, o pirata trancou o butico, pois o Lich consegue ler sua mente, boy. Relaxa, eu estava apenas observando um pouco. A mana dele brilha de uma maneira que nunca vi antes. Parece que ele é um guerreiro mágico muito habilidoso, mas no fim, está apenas no 5º grau. Tu vai ver, Bubu, tu vai tomar no butico, pô. Ele não tem nenhuma chance contra mim. E claro que depois de ver isso aí, nosso prota fica em alerta, né, pois o Lich está pronto para ir pra cima dele com tudo, boy. Garoto, não fique se achando muito. Já matei inúmeros guerreiros como você. Desista e torne-se meu. Oxi, lá ele me ouvindo, né? Mas nosso prota não tá nem pra ele, né? Porém, tem uma coisa do nosso prota irritado, né? Pois esse jeito dele de falar é igual ao do semideus. Então ele se prepara com tudo e usa uma magia chamada míssil teleguiado e manda pra cima do nosso prota com tudo, filho. Entretanto, sai pro nosso prota nem é nada, boy. Ele consegue desviar de tudo. Porém, o nome já diz, né, rapaziada? Míssil teleguiado, boy. Ou seja, simplesmente do nada, o míssil volta pra direção do nosso prota, velho. Mas mesmo sendo teleguiado, nosso protinho consegue desviar com maestria, boy. O Peruan fala que isso é péssimo, pois feitiços teleguiados não são controlados pelo mago, mas movem de acordo com a posição do alvo. Ou seja, não importa pra onde nosso prota for, o míssil vai seguir ele, boy. Além do mais, o Lich ainda pode conjurar outros feitiços. Mão de ossos. Desse jeito, várias mãos começam a sair do chão. E claro, nosso protinho persegue, porém é tarde demais, boy. E bum! Ele acerta nosso prota em cheio, filho. Depois de ver isso aí, a Isabelle fica preocupada com o nosso prota, dizendo pra ele a responder. Entretanto, do nada, o míssil teleguiado começa na direção do Lich. Mas obviamente o Lich consegue se defender facilmente com o escudo, né, rapaziada? Ué, que escudo é isso, velho? Só protege da canela pra cima. Depois desse ataque, a magia que tava segurando o Peruan é desfeita. E uma coisa deixa no Lich curioso, pois o ataque vai pra cima dele de novo. Tá se perguntando como isso aconteceu? Até porque o míssil mágico deveria estar seguindo nosso prota, não ele. E também, assim que o alvo
morre, o feitiço deveria se desfazer sozinho, não perseguir o Lich, né? Mas quando o Lich menos esperava, quem que aparece atrás dele, rapaziada? Nosso Protinho, caralho. Mas obviamente que o Lich percebe imediatamente. Porém, por algum motivo, nosso Protinho consegue ser mais rápido que ele, velho. E não conseguindo prever a velocidade do nosso Prota, o Lich pula pra cima. O Dula fica indignado, né? Pois o nosso Protinho tá conseguindo prever pelo menos 5 possíveis ataques. Ou seja, nem mesmo o Lich consegue fazer esse tipo de coisa. Não é algo possível para meros humanos. Então a Isabelle pergunta se o nosso Protinho tá bem. Porém, quando o nosso Protinho encara ela percebe uma coisa. Bem atrás do nosso Prota, ela vê a alma do Lucas Trauman. Mas enquanto isso, o Lich tá preparando várias lanças de gelo no céu. Assim que ele termina, ele manda pra cima do barco com tudo, velho. Entretanto, uma barreira gigante aparece diante do navio. E quem vocês acham que protegeu todo mundo, rapaziada? Claramente foi o nosso Prota, né, galera? Não pode ser. Ele tá bloqueando tudo. O peru acha incrível, pois até mesmo ele vomitou sangue quando bloqueou uma única lança de gelo. Quem é você de verdade? Flaybreak. Mas enquanto isso, o Lich estava preparando seu ataque mais forte. Seu humano miserável, morra! Porém, com apenas um impulso, ele pula pra cima com tudo e BUM! Destrói o gelo gigante do Lich com tudo. Ei, Lich. Não tem como um mero mago de quinto grau conseguir bater de frente comigo. Nosso Prota fala que é porque ele conhece o caminho. Onde você tá querendo chegar? Você está me dizendo que consegue ver o caminho além do quinto grau? Filho, luta um pouquinho mais aí, vai. Eu tava tão animado pra usar feitiço mais forte do que o míssil mágico, filho. Bora. Quem é você de verdade? Nosso Prota fala que ele é o Flayblake, a maior vergonha da história da academia Westroad. Pelo menos é o que dizem. O que você quer dizer? É porque, na verdade, eu sou Lucas Trauman. Eu voltei após 4.000 anos para ensinar uma lição de mania como você. Eu sou o mago mais forte da história. Porém, enquanto isso lá embaixo, a Isabelle e o Peruano estão tentando descobrir que o nosso Protinho e o Lich estão conversando. Porém, estão longe demais pra escutar, né? Besteira! Lucas Trauman está morto! E bum! Ele tenta tirar nosso Prota com tudo. Entretanto, nosso Protinho já estava atrás dele. Você realmente é mais bonitão por trás? Ixi, lá ele Prota. E do nada, bum! Nosso Prota arranca o coração do Lich. Ou seja, o seu receptáculo vital, vai. Espere uma... Porém, já era tarde demais, fi. Nosso Prota esmagou o coração do Lich. Desse jeito, o derrotando, boy. Enquanto isso, lá embaixo no navio, o capitão do Esperar tá pensando em fugir. Entretanto, os Protinhos não vai deixar ele fugir assim, né? Eu vou comer teu... Não preciso falar, né? As negociações acabaram. Todos vocês morreram aqui. No frame seguinte, vocês já estão ligados o que aconteceu, né, rapaziada? Nossa, o Prota comeu botico de todo mundo. Inclusive do líder do Espiritual, né? Tomou no botico. Mas, enfim, né? Um tempo depois, nosso Prota macetar o Lich e os piratas. Eles finalmente chegaram ao seu destino, né? Assim que eles estavam indo embora, o Perion fala que essa foi uma demonstração de poder extraordinário, né? Ou seja, depois de ver toda essa demonstração do nosso Prota, a partir de hoje, ele o respeita, boy. Porém, nosso Prota só tá com foro seguindo, né? Mas, como forma de agradecimento, o Perion se reverencia, dizendo que ele salvou sua vida, que ele jamais vai esquecer disso. Depois de ver isso, nosso Protinha cede, né, rapaziada? Perguntando como que o garoto tá se sentindo. Até porque ele tentou lutar contra um Lich, né? Sendo assim, os órgãos dele devem estar um caos por dentro, né? Mas o garoto fala que tá bem. Na verdade, ele se sente muito refrescado depois de engolir aquele sangue de volta. Ixi. Vai ele 1000 vezes. Para de blefar, seu mentiroso. Tá ficando maluco? Tá respeitando a família de um só, tá? Mas enfim, né? Um tempo depois, enquanto eles andavam ali, o Perion pergunta pro nosso Prota o que aconteceu com ele, pois ele conseguiu derrotar um Lich, que até mesmo os magos da corte teriam dificuldade. O Perion fala que já ouviu o nome dele antes. Ele era conhecido como a maior vergonha da história da academia Westroad. Em outras palavras, nosso Protinho só passou a se destacar em algumas semanas. O garoto pergunta pro Frey se ele esteve escondendo suas habilidades esse tempo todo. Quem sabe, né? Não é nada impossível nessa vida, né? O Perion não é encaradinho pra ele, nosso Protinho não é encaradinho de volta. Enfim, né? Fazer o quê? Bom, ele pergunta pro nosso Protinho se ele gostaria de visitar sua casa qualquer dia. Ele quer agradecer apropriadamente por salvar a sua vida. Depois de ouvir isso, a Isabelle fica toda animadinha, né? Até porque é um convite pessoal da famosa casa de um, né? Se tiver um tempo, quem sabe, né? Como assim? Tá ficando maluco? Foi um convite da casa de um. E a Isabelle só tá boladona assim, rapaziada, porque tem vários e vários nobres tentando se aproximar da casa de um. Mas nenhum deles conseguiu, né? Porém, diferente deles, né? Nosso Protinho conseguiu isso fácil, boy. Mas quando a Isabelle tava dando uma bronca no nosso Prota ali, ele se lembrou de uma coisa, né? Então ele vai até o Peruão e pede dinheiro emprestá-lo, tipo uns 20 gols. Tu tem 20 gols pra emprestar, não? Depois de ouvir isso, a Isabelle fica boladona com o nosso Prota, né? O que foi agora, essa maluca? Como você pode pedir dinheiro se aproveitando dessa situação, seu mendigo? Que engraçado. De quem você acha que é a culpa da gente estar nessa situação? Mas, pra acalmar os nervos de todo mundo, né? O Perion fala que não tem problema dele emprestar dinheiro, não é? Tá, meu maluco é rico, essa porra, né? Porém, ele pergunta pra que ele
eles precisam do dinheiro. Nosso protinha fala que é pra pedras de teleporte de Symphony. Então, o Perion fala que se for pra isso, tá tudo bem, né? Ele não tem por que economizar, né? Até porque nosso protinha foi o seu salvador, né, boy? Toma aqui 300 gold. Oxe, tá ficando maluco? Não precisa de tudo isso, não, é? Que isso, filho? Vai ficar com tudo. Que pirralho rico, velho. Mas, enfim, né? Um tempo depois, enquanto eles andavam ali pela cidade, o Perion tá falando sobre o seu noivado. Ele até queria convidar nosso protinha e a Isabelle, mas é uma coisa complicada, né? Ele fala que se ele voltasse pra casa agora, ele estaria tão culpado, né? Para de se gabar, seu exibido. O Perion fala que não é isso. Não é tão bom quanto parece. Pois o seu pai está decidindo tudo isso sozinho e fazendo o que quiser, né? Pera aí, tua noiva não tem uma irmã mais velha, não? Como assim, irmã mais velha? O Perion fala que ela é do reino de Luon Noble. Luon Noble? Que nome foi da porra? Ah, quem liga? Pode ser a tia dela também. Não tem uma tia, não? Para com isso, seu tarado. Que isso, feio? Nosso protinha não perdoa a tia. Enfim, né? O Perion continua falando que ela é da família Aquared. Não sei, velho. Dizem que é uma família impressionante, que produziu uma quantia incontável de cavaleiros muito habilidosos. Mas ele não sabe se vai dar muito bem com ela, né? De acordo com o nosso garoto, o Perion, né? Ele aposta que eles estavam desapontados ao saber que o noivo dela é um mago fraco, né? Como ele. Mas pra colocar o moleque pra cima, né? A Isabelle fala que essas não são palavras que deveriam sair da boca do mago mais forte da academia. O nosso protinha chama por ele de falar pra ele não perder as esperanças, pois pelo menos tu tem esse rostinho bonito, né? O seu moleque me mata. Que isso, Proto? Tô te achando meu boiola hoje, hein? E não se esqueça, se ela tiver uma irmã mais velha ou uma tia, me avise. E como sempre, a Isabelle fica bolando com o nosso proto, né? Ah, lá que você é chata, garoto, me deixa aqui. E depois de ver essa briguinha do nosso proto da Isabelle, né? O Peru cai na gargalhada, boy. Mas enfim, né? Um tempo depois deles se conhecerem e conversarem bastante, o Perion fala que ele tem que ir embora, né? Mas antes dele ir embora, ele fala pro nosso prota que ele tem que visitar a casa de um. Até porque ele não quer viver o resto da sua vida como um imbecil, incapaz de demonstrar gratidão. Ah, claro, se eu tiver um tempo. Por um momento, o Perion é o nosso protinho assim, cara. A Isabelle acha isso incrível, pois é quase como se eles fossem amigos de longa data. Caralho, ele é tão gente boa. Os outros nobres deveriam ser assim também, né? É, realmente. Além de ser gente boa, ele também tem o bolso cheio, né? Vamos se matar agora. Um tempo depois, a Isabelle tava testando várias e várias roupas extravagantes. E então, como eu fiquei? Volta pra casa agora, filho. Como você vai treinar com roupas assim? Tá ficando maluca? E como sempre, a Isabelle fica boladona com o nosso prota, falando que não sabe o que fazer, né? Ela só tava animada com as roupas de grifes. Mulher, né? Vai entender, né? E, enfim, né? Depois, finalmente, consegui escolher suas roupas. E que roupinha feia, hein, prota? Misericórdia. Pega o estilo do homem, filho. Nosso prota tava impressionado, né? Pois a tecnologia se desenvolveu bastante em relação à sua época. Um exemplo disso é a pedra de teleporte, né? Porém, esses avanços, de acordo com o nosso proto, não eram inesperados, né? Até porque as coisas não mudaram tanto assim depois de 4.000 anos. Claramente, isso deixa nosso proto meio curioso, né? Ele suspeita que o semideus tem impedido o desenvolvimento da humanidade. Mas por que ele fez isso? Ele não pode deixar os humanos se desenvolverem e ficarem mais fortes? Pra falar a verdade, não. Esse tipo de cara vê os humanos e seu potencial como insetos insignificantes. Mas isso é uma coisa que nosso proto não tem resposta nesse momento. Ou seja, ele vai ter que descobrir a resposta sozinho, vai. Nosso proto fica meio impressionado, né? Pois eles finalmente chegaram na pedra de teleporte. E o que tá deixando ele mais bulgado ainda, né? É que a mana necessária para o teleporte é provida pela pedra. E ele acha isso incrível, né? E antes do teleporte começar, como sempre, nosso proto começa a tirar sarro da Isabelle, né? Falando pra ela ter cuidado, porque quem não está acostumado a se teleportar, né? Pode ter enjoo depois, boy. Eu sei, porra, tem modos. Mas assim que ela fala isso, o teleporte começa, né? E eu não vou nem falar o que parece isso aqui, velho. Parece um... Em um piscar de olhos, eles chegaram em Espanha. Nosso prota fica meio curioso, né? Pois, pelo visto, alguns lugares não mudaram um pouco após 4.000 anos. Que tal irmos logo, Isabelle? Agora deu caralho mesmo, viu? Deu a porra. Pra quem falou que sabia, tá aí vomitando, né? Vai entender. Eu falei que você tem justo, vai ser acostumada. Mas dando uma desculpa, né? A Isabelle fala que ela não comeu nada de manhã, né? E é por isso aí. Vou ficar bem assim que eu comer alguma coisa. Então tá bom, né? Enfim, depois da Isabelle vomitar bastante, eles vão até a taverna pra comer alguma coisa, né? Então o nosso pratinho pede pro velhote ali trazer 5 porções de pão e carne pra ele, né? E também uma cervejinha, né? Famosa breja. O que você tá fazendo? Você de menor vai me beber isso? Cala sua boca. Você tem noção de quanto tempo que eu não bebo isso? E curioso, né? O velhote pergunta se seria um mercenário. Ele fala que vendo como eles planejam entrar nas montanhas de Espanha, ele crê que eles sejam novatos, né? Vestindo uma armadura sem nenhum arranhão e ter uma espada nova na cintura. Realmente, dá a sensação que pode derrotar um dragão. Não, nosso protinho não responde nada, ele só bebe sua cervejinha, boy. O velhote continua falando que isso não é ruim, é algo bom, né? A ambição é um privilégio dos jovens. Terminem de comer e voltem pra casa, garotos. Novatos como vocês não deveriam subestimar a montanha Espanha. E curiosa, Isabelle fala que ela soube que é um paraíso dos monstros. Eles estão cientes de que é um lugar perigoso. Depois de ouvir isso, o velhote fica
boladão, né, pois eles não sabem de nada. Enquanto isso, nosso prota tá botando a comida pra dentro. O velhote fala que sente muito por isso, por ter gritado com eles. Mas é que ele tinha um filho da idade deles. Ele sempre corria por aí, dizendo que seria um mercenário, e ele era um moleque bem barulhento. Foi por isso que quando ele os viu, ele sentiu que precisava interferir. Então a Isabelle pergunta pro velhote, aonde que tá o garoto agora? Ele fala que o garoto morreu logo após entrar nas montanhas de Espanha. O filho do velhote, ele estava escoltando uma mãe e uma filha que precisavam coletar ervas medicinais. E ele sabe disso porque a filha da mulher foi a única que voltou viva e contou tudo o que aconteceu pro velhote. Ele fala que não está querendo ofender eles, mas eles deveriam desistir das montanhas de Espanha, pois até mesmo os mercenários experientes não saem ilesos de lá. Ou seja, as montanhas de Espanha é um inferno na terra, boy. Porém, para cortar o clima de tristeza, né? Nossa, o prota fala que a comida dele é muito boa. Então ele pergunta pro velhote se ele pode contar mais sobre os monstros que habitam a cadeia de montanhas. Então o velhote dá uma encaradinha pro nosso prota dá uma encaradinha pra ele e o velhote cede, né? Então o velhote começa a explicar tudo que eles precisam saber sobre os monstros e a montanha Espanha. E depois de ter as informações da montanha Espanha e dos monstros, nosso prota agradece pela comida e pergunta quanto que eles devem. Mas o velhote fala pra ele não se preocupar, pois ele vai colocar na conta do nosso prota. Ou seja, voltem inteiros da montanha Espanha para me pagar. Oxi, como é que esse negócio ainda tá de pé desse jeito, velhote? E na saída pra ir embora, né? Nosso prota agradece pela comida e fala que suas salsichas especiais estavam ótimas, né? Mas o velhote fala pra ele parar de mentir, pois essa taverna ali é conhecida por ter a comida péssima e uma ótima bebida. Rapaz, eu conheço sempre um lugar. O velho fala que ele não vai se esquecer deles. Na próxima vez, ele vai fazer ótimas salsichas para eles saborearem. Ixi, lá ele, rapaz. Nosso prota fala que ele mal pode esperar por isso. Enfim, né? Depois de se despedir do velhote, eles vão em direção da montanha Espanha. Um tempo depois, dentro da montanha Espanha, nosso prota Isabelle tá acertando os monstros fácil, né? Então Isabelle pergunta se é por isso que ele trouxe ela até ali. Se ela lutar durante um mês com todos esses monstros, ela vai ficar forte. Mas nosso prota fala que não é isso. Ela acha mesmo que ele ia ter ali só por causa disso? É claro que não, hein? Então ela pergunta por que ele foi ali se não é por causa dos monstros. É bem simples, boy. Eles estão indo para a dungeon do Schweizer. A Isabelle fica meio curiosa, né? Pois dizem que aquele que encontrar essa tal dungeon terá o poder para dominar o mundo. Não é só uma lenda, já que eles não sabem se ela realmente existe. Ele fala que, conhecendo a personalidade dele, a dungeon não deve ser uma caverna ou algo do tipo. E voltando um pouco nas suas memórias, ele se lembra do que o Schweizer disse para ele. Há um belo lago no topo da montanha que perfura os céus. E nesse lago há uma pequena ilha. Caso algum dia você queira me encontrar, estarei esperando por você lá. De acordo com o nosso prota, o topo deve ser um cume da montanha, conhecida como a Montanha do Dragão. E o lago no cume só pode ser um lago vulcânico, né? Ou seja, um lugar que o Schweizer adoraria ir. O único problema é que o nosso pratinha precisa encontrar uma ilha naquele local. Nosso pratinha fala que é um absurdo chamar isso de lenda. Além do mais, é preciso estar no 6º grau, fi, pra tu conseguir aguentar. E depois de ouvir isso, ele fica meio bugado, né, fi? 6º grau? Mas nosso pratinha acalma ela, fi. E ele fala que em um mês, em apenas um mês, ele vai conseguir chegar ao 6º grau. Mas a Isabelle pergunta se ele ficou maluco. Não importa o quanto ele treina, demora décadas pra conseguir chegar ao 6º grau. Eu estou de acordo com ela, né? Mas nosso prota tacou o foda-se e ignorou ela, fi. Mas é porque o que eles precisam agora é encontrar um bom lugar pra te treinar, né? E, enfim, né? Um tempo depois, eles macetando vários e vários monstros. A Isabelle fica meio curiosa, né? Pois pouco a pouco ela se acostumou a lutar contra os monstros dali. Mas o que será que o nosso prota tá encarando tão intensamente? Até que do nada, ele fala que encontrou um lugar para eles treinarem. Assim que eles adentram a caverna, né? Nosso protinha fala que hoje finalmente ele vai mostrar o conflito a ela. Ou seja, o match treino do caçadinho que ela tanto queria ver, né? Obviamente que depois de ouvir isso ela ficar toda animadinha, né? Mas o Frei fala que vai avisar ela de novo. O motivo dele não ter mostrado essa técnica para ela antes é porque ela é muito perigosa. Caso a Isabelle tente imitar essa técnica e faça errado, ela pode morrer, boy. Então, apenas me observe. Desse jeito, ele começa a fazer os movimentos com a sua mão. Logo em seguida, ele entra em estado de meditação. A Isabelle acha impressionante, pois e reunindo o máximo de mana possível no centro de energia do seu abdômen. E após ele se concentrar mais um pouco, a mana que antes era azul, agora ficou roxa. E com isso, nosso pratinho fala que terminou de se preparar. Mas uma coisa deixa nosso pratinho impressionado. Quando ele foi ver, a Isabelle conseguiu fazer igual, boy. Nosso pratinho tinha suas suspeitas, mas quem diria que o seu talento superaria suas expectativas? Além disso, ela também tem uma paixão enorme por aprender. Ou seja, no futuro, ela vai ser uma maga incrível, boy. E assim que ela recobra a consciência, ela toma um susto porque nosso prato tá engorretado, tá encarando ela rindo, né? O que tá fazendo? Porra, é impressionante, garotinha. Que tal começamos agora? O nosso pratinho começa a tirar todas as coisas da sua bolsa espacial. Claramente, primeiro ele pega umas carnes secas, né? E dá pra ela. Mas ela fala que não precisa porque ela não tá com fome, né? Porém, nosso pratinho fala que o cérebro dela está confundindo a sensação de deposição de mana com seriedade. Então ele fala pra ela comer mesmo, que seja a força. Um tempo depois, a Isabelle fala que até recentemente ela nunca imaginaria que passaria esse tempo assim com o nosso prota. De acordo com ela sempre esteve observando nosso prota e sua força de vontade extraordinária. Mesmo ele sendo um aluno que sofria bullying, né? Ele foi o tipo de pessoa
pessoa que chamou sua atenção e a conversa tá indo pra outro lado, né? Aura, espírito, ela não sabe dizer, mas quando ela olha pro nosso prota agora, ele parece uma pessoa totalmente diferente. Ela não sabe porquê, mas é como se ele soubesse o que fazer sem a menor hesitação. Então nosso protinha pergunta pra ela qual ela acha que é o verdadeiro ele. Ela fica meio curiosa, né? Mas as duas versões não são obviamente a mesma. As pessoas não mudam, apenas evoluem. Então ela fala de que de qualquer modo ela precisa agradecer por essa mudança dele. Porque se fosse antes, nosso protinho ia trazer ela pra treinar junto dele, só os dois, né? Porém, foi daí que a Isabelle percebeu. Eles vão passar um mês juntinhos nessa caverna, assim. Mas nosso protinho fala pra não se preocupar, pois ele já disse que ele não tem interesse em criancinhas, né? Então nosso protinho começa a fazer uma barreira. E a Isabelle pergunta o que ele tá fazendo, né? Então tá vendo não, meu filho? Ele tá fazendo a barreira. Enfim, depois de fazer a barreira ali, ele puxa um ronco, né? No dia seguinte, a Isabelle pergunta por quanto tempo que ela dormiu. Nosso protinho fala que ela dormiu 5 horas só, né? Então ele fala pra ela pensar nisso como seu último descanso, pois hoje eles vão começar a treinar pra valer, boy. A partir de agora, ele vai mostrar o método de treino do Caçatim. O Frei fala que vai repetir mais uma vez pra garota. Esse é um método de treino extremamente perigoso, ou seja, não me imite, apenas assista. Desse jeito, ele começa a reunir mana mais uma vez. Mas diferente de antes, ele começa a dividir a mana que ele reuniu em seu corpo nos elementos fogo e o elemento água. É como se as manas opostas estivessem lutando e mantendo uma outra em xeque. É quase como se estivesse ocorrendo uma guerra dentro do seu corpo. É como se os dois que estão em guerra estivessem em equilíbrio. Nenhum dos dois lados consegue dominar o outro. É como se ele estivesse estabilizando uma balança impossível de ficar em equilíbrio. Esse é o tal método chamado de conflito. E a burra da Isabelle, mesmo depois de ouvir nosso tá falando pra ela não tentar isso, aquilo, e no fim ela tenta fazer igual, né? De início ela tava até conseguindo, mas obviamente não seria tão fácil assim, né? Ela começa a cuspir ketchup do nada. Isso só aconteceu porque ela perdeu apenas um pouco o equilíbrio. E ela acha incrível o nosso prota, pois ele está treinando um método tão absurdo como esse, como se estivesse meditando pacificamente. Quem é você de verdade, Frei Blake? É o que nós vai descobrir no próximo vídeo, rapaziada. Caso vocês queiram continuação dessa obra maravilhosa, vocês já sabem, né? Puta, e com like na descrição, caralho. Então foi isso, rapaziada. Eu sou o Fim e até a próxima aventura, caralho.